Imagine só entrar em uma máquina e ser transportado para outra época. Quem sabe você gostaria de testemunhar a construção das pirâmides ou viajar para o futuro para ver o que será da humanidade? Esse sonho, a viagem no tempo, tem fascinado a nossa imaginação durante séculos. Junto com a ideia de teletransporte, ser levado instantaneamente para outro lugar, esses conceitos nos provocam com suas possibilidades. Mas será que são apenas fantasias? Ou poderia haver alguma verdade científica escondida por trás dessas ideias extraordinárias? Por gerações, esses conceitos ficaram relegados ao mundo da ficção científica, mas a física, em particular a teoria da relatividade de Einstein, trouxe uma nova perspectiva. De repente, o que parecia impossível começa a parecer estar ao nosso alcance. Começamos a questionar a própria estrutura do nosso universo e os limites da nossa compreensão atual. Será que a viagem no tempo e o teletransporte poderiam um dia se tornar realidade? Antes de viajarmos para o futuro, precisamos primeiro entender o trabalho revolucionário de Albert Einstein. Sua teoria da relatividade revolucionou a nossa compreensão de espaço e tempo. Einstein revelou que o tempo não é absoluto, como muitas vezes o percebemos. Em vez disso, ele é relativo, o que significa que ele pode se acelerar ou desacelerar, dependendo do seu movimento relativo e do campo gravitacional em que você está. Este fenômeno é conhecido como dilatação do tempo. Imagine um relógio colocado perto de um objeto massivo como um buraco negro. A imensa gravidade do buraco negro distorce o tempo, fazendo com que o relógio marque o tempo mais lentamente em comparação com um relógio na Terra. Quanto mais perto você chega do buraco negro, mais devagar o tempo passa. Este conceito alucinante é um dos pilares da relatividade e já foi verificado experimentalmente. Mas e quanto a viajar através do próprio tempo? Aqui, nos deparamos com o intrigante conceito de buracos de minhoca. Imagine o espaço-tempo como uma folha de papel. Agora, dobre o papel ao meio, de modo que dois pontos distantes se toquem. Um buraco de minhoca, em teoria, é como um túnel conectando esses dois pontos, um atalho através do tecido do espaço-tempo. Embora ainda teóricos, os buracos de minhoca são permitidos dentro da estrutura das equações de Einstein. Se pudéssemos criar ou encontrar um buraco de minhoca, isso poderia nos permitir viajar por distâncias vastíssimas pelo universo, ou até mesmo viajar através do tempo. No entanto, a criação e estabilização de um buraco de minhoca apresentam desafios monumentais, potencialmente exigindo formas exóticas de matéria com densidade de energia negativa, algo que ainda não descobrimos. Entrelaçamento quântico, ação assombrosa à distância. Agora, vamos voltar a nossa atenção para o teletransporte. Embora nos teletransportarmos como o Capitão Kirk ainda possa ser um sonho distante, a mecânica quântica oferece uma possibilidade tentadora: o teletransporte quântico. No centro desse conceito está o fenômeno enigmático do entrelaçamento quântico. Imagine duas partículas ligadas de tal forma que elas compartilham o mesmo destino, não importa o quão distantes estejam. Essa interconexão é o entrelaçamento quântico. Quando o estado de uma partícula é medido, a outra partícula instantaneamente sabe e espelha o seu estado. Einstein famosamente chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Paradoxos da viagem no tempo. O fim da jornada? A viagem no tempo, no entanto, não é isenta de seus paradoxos complexos. O mais famoso deles é o paradoxo do avô. Imagine viajar no tempo e acidentalmente causar a morte do seu avô antes do seu pai nascer. Se o seu avô morreu, como você poderia existir para viajar no tempo? Este paradoxo destaca as potenciais inconsistências lógicas inerentes à viagem no tempo.
Alguns físicos acreditam que tais paradoxos poderiam ser evitados pela existência de universos paralelos, ou por algum mecanismo ainda desconhecido, que nos impede de alterar o passado de uma forma que crie um paradoxo. A viagem no tempo e o teletransporte permanecem mistérios tentadores. A busca para desvendar seus segredos expande as fronteiras da física e a nossa compreensão do universo. Se esses conceitos permanecerão confinados ao reino da ficção científica, ou um dia se tornarão realidade, é uma pergunta que as futuras gerações terão que responder. Uma coisa é certa: a busca por essas possibilidades extraordinárias continuará a nos inspirar e desafiar à medida que mergulhamos mais fundo no tecido enigmático do cosmos, mostrando o quão extraordinariamente a física é interessante.